O jornalista Carlos Etituri atuou por mais de 14 anos como repórter do jornal Zero Hora. Desde o final de 2012, exerce em ZH a função de editor de polícia. Carlos esteve na manhã dessa segunda-feira, 6 de maio, na sala 101 da Unisc, palestrando e batendo um papo com os alunos do curso de Comunicação Social. Ouça a entrevista que Carlos Etituri concedeu ao estudante de jornalismo Leandro Porto. Converso com Carlos Etituri, repórter da Zero Hora por mais de 14 anos e hoje editor de polícia. Carlos, em primeiro lugar, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa questão de ter começado o teu trabalho como editor da Zero Hora pouco tempo antes dessa tragédia, que foi a maior tragédia que já aconteceu no Rio Grande do Sul. Como foi lidar com isso logo nesse início de trabalho? Foi uma experiência muito diferente, né? Porque a gente acabou começando nessa nova função, uma função que para mim é bem nova mesmo, né? Eu nunca tinha editado nem de forma interina no jornal, então a gente começou nessa função já coordenando a cobertura de uma tragédia que marcou o Rio Grande do Sul, a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Então foi diferente, foi difícil, mas eu acho que foi muito o fato de eu ter sido repórter por muito tempo. Talvez tenha auxiliado bastante, porque a minha percepção era a percepção de um repórter que estava editando, né? E talvez isso seja útil, assim, de um modo geral, né? E nesse caso específico talvez tenha sido útil. E o deslocamento, Carlos, para esse tipo de trabalho, de repórteres, de equipes, como foi feito esse deslocamento, como cada repórter foi dividido no momento da cobertura? Desde o primeiro dia da cobertura, né, no dia 27 de janeiro, a diretora de redação do jornal, a Marta Gleich, me deu a função, a incumbência de coordenar esse trabalho. Então a gente, dentro da redação, separou um grupo de repórteres, que variava de 4 a 5 repórteres, para tratar especificamente da investigação jornalística desse fato, né? Que era mostrar as responsabilidades, apontar responsáveis e investigar jornalisticamente, né? Então foi muito claro dentro da redação esses dois grupos, né? Um outro grupo trabalhava especificamente com a parte ambiental da tragédia, ouvindo familiares, contando a história de vítimas, e este grupo que eu coordenei era um grupo responsável pela investigação jornalística. Carlos, num momento de extrema sensibilização de todo o Estado, mas principalmente das pessoas que estavam diretamente envolvidas, como se deu esse limite, assim, de até onde iria a investigação e poderia tocar na história pessoal de cada um? Eu acho que o limite nisso que tu está me perguntando é mais num outro ponto da cobertura, que é o ponto da parte ambiental das famílias e da história das vítimas. Eu acho que o cuidado nessa pergunta que me faz é mais nesse setor, né? Na parte da investigação, o nosso cuidado maior era de não cometer nenhuma leviandade, né? Não apontar algo que de fato não tivesse uma apuração consistente. Então era mais nesse sentido, né? E acho que a gente, ao longo desses 2 meses praticamente de cobertura, acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo de forma razoável. Acho que não houve nenhum exagero por parte do jornal nessa cobertura. Como repórter, hoje editor, mas como repórter, essa questão da investigação jornalística, ela às vezes ela se mistura um pouco, a gente percebe, não digo no veículo Zero Hora especificamente, mas no jornalismo em si, se mistura com a investigação policial, né, e tem um limite meio tênue, assim. Como tu lidas com isso como repórter e hoje como editor, que talvez a responsabilidade seja ainda maior, né? Eu acho que o grande desafio do repórter é conseguir produzir uma investigação jornalística que seja desconectada da investigação policial, entende? Que não dependa da investigação policial, tá? Porque se ela depende da investigação policial, se o nosso trabalho maior for reproduzir depoimento, reproduzir inquérito policial e tal, ela não é uma investigação jornalística, ela é uma cobertura jornalística, que é importante também, mas é outra coisa. A investigação jornalística, ela usa elementos que a polícia também está usando, mas produz algo novo, produz uma outra informação, né, que a polícia não tem, que a polícia desconhece e tal. Acho que esse é o nosso grande desafio. E também é um desafio utilizar essa
fartura de informações disponíveis na internet, né, e dar sentido a elas, né, usar banco de dados, cruzar informações e tal. E acho que esse também é um desafio que a gente está engatinhando ainda, na verdade, né. Carlos, para finalizar aqui a nossa conversa, esse tipo de trabalho que tu faz aqui, de conversar com estudantes de comunicação, como tu percebe esse tipo de coisa, como tu vê se é importante, como tu vê esse tipo de trabalho? Eu acho que é super importante, eu gosto muito de fazer isso. Eu me formei em dezembro de 98 e desde 99 eu frequento faculdades conversando com estudantes. E acho muito legal, acho que é bom para os estudantes que conhecem um pouco da rotina de um grande jornal, e é bom para a gente que acaba se alimentando, na verdade, né? Uma troca de informações. Eu gosto muito, acho muito bacana, e acho que todo mundo ganha com essa troca. Bom, eu conversei aqui com o editor de polícia de Zero Hora, Carlos Zetichuri, que esteve aqui na Unisc hoje palestrando para os alunos de comunicação, especificamente para os alunos de jornalismo. Eu agradeço muito a fala aqui, Carlos. Obrigado, é um prazer, é todo nosso. Para a agência A4 do curso de Comunicação Social da Unisc, Leandro Porto.